Olá, seja muito bem-vindo ao canal 5 Elementos. Faremos agora uma leitura para você, taurino, que esteja aí precisando das orientações do tarô para os seus próximos 30 dias. Qual a orientação do tarô para os próximos 30 dias para o taurino que esteja assistindo a este vídeo? Lembrando que independente de quando você assistir ao vídeo, muito provavelmente o tarô terá aqui uma orientação para você, ok? E caso você não identifique que esteja falando com você, existem outros vídeos no nosso canal, você pode dar uma conferida. Eu sempre procuro fazer uma leitura atemporal, ou mesmo que no vídeo eu tenha posto lá a questão do mês, mas no momento da leitura eu faço de forma atemporal, ok? Sendo válido para os próximos 30 dias. Então vamos lá, qual a orientação do tarô para o taurino que esteja assistindo este vídeo? Se você também gosta de se orientar pelo tarô, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é uma forma de também apoiar o meu trabalho. Vamos lá? Touro no momento atual, o desafio dessa situação e o positivo. Projetos ou trabalho do taurino, casa ou família de touro, parcerias ou relacionamento e alguma mensagem para a saúde do taurino que esteja assistindo a este vídeo. Ok? Nós temos como energia dos próximos 30 dias o Rei de Ouros, Rei de Pentáculos. Aqui fala de uma situação de estabilidade, uma energia de estabilidade do elemento terra, de materialização. Então, algo que você esteja trabalhando aí muito, por isso essa carta fala de você conseguindo, você tendo maestria, você tendo maturidade e esse processo acontecendo, ok? De forma desafiadora, o que esse arcano pode estar falando? Um dos dizeres dele seja menos ranzinza, né? Se abra mais, se permita, não seja essa coisa carrancuda que esse arcano aqui está demonstrando, tá? Aqui traz questões de estabilidade, traz referências de estabilidade, mas aqui também na carta traz referências do frio, do gelo. Então, será que você está sendo gélido em muitas das situações da sua vida? Nas relações, como você tem se posicionado? Como você tem se colocado, não é? Então, vamos lá, para a orientação para o taurino no momento atual. O que nós temos aqui? Nós temos como carta-resposta o Cavaleiro de Paus. Os cavaleiros, eles representam situações rápidas ou mensagens que chegam de forma rápida. Ainda no desafio, nós temos 10 de Paus. De fato, existe aqui um taurino extremamente esgotado, cansado, trabalhando muito por algo e numa situação de exaustão. Talvez algum projeto aí que você tenha, os dois são energias de Paus. Talvez aqui alguma energia que você tenha depositado, alguma situação que você tenha depositado muito da sua energia e você se sentindo esgotado por isso. Mas aqui pode estar falando de, então, será que este outro projeto que está para chegar para você, você ainda vai dar conta de pegar mais esse projeto? Em geral, os nossos novos projetos, a gente deposita muita energia, muito foco, Mas com o passar do tempo, se a gente não souber delegar, as funções, por exemplo, não conseguir compartilhar, repartir, a gente fica sobrecarregado em algum momento, tá? Então isso pode ser aqui algum alerta para alguém, referente aos seus projetos, referente ao seu trabalho, ou Paus também pode estar falando referente à espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Ela está te revigorando? Você tem trabalhado muito bem essas situações? Ou cuidado com situações impactantes que possam chegar de forma inesperada e ainda te desgastar ainda mais?
tá? Esse 10 de paus também pode estar falando de, às vezes você está aí passando por uma situação de desgaste e não compreendendo de onde está vindo esse desgaste, né? Eu já dei conta de muito mais, não estou entendendo isso aqui. Então cuide também do seu espiritual, cuide da sua proteção, da sua, sabe, como é o seu ritual de proteção? Você agradece a Deus, né? Ou você conversa com Deus? Como que é o seu ritual, né? Então reestabeleça este ritual para que você se proteja, ok? De forma positiva, dentro dessa leitura, nós temos a Rainha de Copas. Então, ou a leitura ela acontece de um lado ou o lado oposto. Então, o Cavaleiro de Paus pode ser sim que vai chegar uma proposta nova para você de trabalho, um projeto novo pode chegar, ou você encarando aí um projeto novo, né? E Copas, Rainha de Copas, aqui pode estar falando de uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que tem aqui um equilíbrio emocional, ou este projeto ao qual você vai iniciar, te trazendo essa estabilidade emocional, este equilíbrio emocional, tá? Talvez aqui tenha alguém que vai trabalhar com um grupo de pessoas e você passando por transformações, tá? Você passando por transformações com esse grupo aqui de pessoas que você vai adquirir muito conhecimento, ok? A novos conhecimentos, né? Esteja mais flexível, esteja mais aberto para que você consiga concretizar os seus sonhos, para que você consiga acessar a materialização dos seus desejos, ok? Então essa foi uma leitura para o seu momento atual. Agora a próxima leitura para o taurino vai ser referente a projetos ou trabalho, especificamente para isso, né? Então nós temos como carta-resposta a carta da lua. Então a carta da lua, de forma desafiadora, ela pode estar falando aí de alguém que esteja num momento de ilusão, provavelmente, tá? Alguém que a sua percepção ela pode estar errada. A carta da lua no desafio pode ser isso. Então, se é alguém que você acredita demais, é bom que você tenha precauções. Ou se é alguém que você desconfia, a carta da lua vem e fala então que você pode confiar nessa pessoa, né? Porque a carta da lua ela nos traz referência da noite, e à noite em geral a gente não tem uma percepção muito correta. Okay? Outra coisa também que ela pode estar falando, aqui traz uma referência de uma mulher que está grávida. Então aqui pode falar de você num momento de muita criatividade, porém você não acessando essa criatividade no desafio, você não entendendo os ciclos pelos quais você tem que passar. Às vezes uma questão de ansiedade, eu já iniciei o projeto agora e agora eu já quero resultado. Calma, tudo é preciso um momento, tudo é preciso o tempo certo para a gente colher do fruto, daquilo que a gente semeou, ok? E aqui nós temos 3 de espadas no negativo. Tem alguma coisa aqui que pode, dentro do seu projeto, cuidado com as palavras, ou cuidado com a questão, mais uma vez, né? Quando eu falei da gestação da lua, da carta da lua, aqui a sua comunicação, a sua criatividade, o número 3 dentro da numerologia, ele nos traz referências também de criatividade. Então, cuidado com esse seu processo criativo. Neste momento, tem alguma coisa que você tem que ter mais cautela aqui, ou cautela nas palavras, ou cautela com o que você esteja criando, ou talvez aqui, se for em questão de parceria, dentro dos seus projetos, cautela com as parcerias, né? Lembrando que novamente a carta da lua ela pode estar falando de, talvez a gente esteja com uma percepção de uma coisa, mas podemos estar enganados, né? E isso, primeiro a leitura de forma desafiadora. E também a carta, lembrando que projetos ou trabalho, espadas traz referências de documentos, de pensamentos, mas também da internet. Então, se você trabalha com algo na internet, esteja mais atento com suas palavras, esteja mais atento com aquilo que você esteja divulgando, para que isso não crie uma situação constrangedora para você. Pode ser um alerta disso também, tá bom?
ou naquele projeto que você esteja iniciando. Cuidado com toda essa ansiedade. Um momento se faz necessário para que você colha dos bons frutos desse projeto, tá? No positivo, maravilha. No positivo nós temos então a carta da lua, você acessando todo o seu conhecimento, todo o seu poder, né? E você então acessando também um portal a partir daí, quando você se torna mais confiante. E aí essa estabilidade que você adquire, esse próximo passo que você acessa um novo momento da sua vida, isso trazendo estabilidade para a família inclusive, tá? Te traz uma estabilidade emocional, copas, né? Te traz uma estabilidade emocional, e aqui tem uma referência muito da sua família, de toda a sua família, se beneficiando com este momento, né, do seu projeto, se beneficiando com esse momento em que você também acessa o seu poder, ok? Se permita, se permita mais flexível para que você consiga materializar os seus sonhos, né, os seus objetivos, tá? Sempre lembrando dessa energia que saiu para o mês, né? Agora nós vamos fazer a leitura aqui para casa ou família. O que o tarô tem para o taurino com relação a casa ou família? Nós temos aqui como carta-resposta a carta do mago. Tem aqui alguém ou dentro da sua casa ou de algum familiar seu, alguém que vai iniciar um projeto, que vai iniciar o próprio negócio, tá? E aqui está falando o 4 de espadas no desafio. Talvez aqui alguém, assim como você, ou pode ser para você essa leitura, né? Assim como você, alguém que vai trabalhar aqui nas redes sociais e talvez essa pessoa com forte tendência a ficar procrastinando. O tarô vem e fala, olha, é momento de você ir adiante, o caminho é justamente esse, né? Ou aqui pode estar falando de alguém que esteja passando por uma situação de exaustão. Então faça sim essa situação, faça esse momento de pausa, esse momento de se revigorar, de se restabelecer. 4, ok? Mas aqui talvez uma tendência de alguém a ficar procrastinando, no lado desafiador da carta do mago, tá? E nós temos então no positivo, que maravilha, para casa ou família, nós temos também outra carta que traz muita referência de família. Olha lá ao fundo, né? Uma família. Aqui, ou é você, mais uma vez, ou algum familiar seu, quando ele faz o positivo da carta do mago, ele dá, né, sequência, porque ele tem tudo nas mãos para fazer acontecer. Ele tem a energia de paus, a atitude, ele consegue a materialização, fazer as coisas acontecerem. Pensamentos que iniciam, que o colocam no caminho, né? No caminho certo, e o emocional. Então ele tem todos os elementos, ele tem tudo para fazer acontecer e de fato vai atrás disso, vai em busca disso. E o positivo também, isso acontece de forma próspera para a família, tá? Alguém aqui que inicia em algo ou dá sequência num caminho, né? Que às vezes vinha procrastinando. E esse dar sequência a esse projeto te eleva, traz a estabilidade para a família, traz a materialização, as conquistas, a estabilização para a família, ok? Maravilha, né? Agora nós vamos para a leitura de parcerias ou relacionamento do taurino, ok? Nós temos aqui como carta-resposta para parcerias 3 de ouros, 3 de pentáculos. Aqui pode estar falando de se você está num projeto dentro dessa parceria que talvez vá ser necessário outras pessoas para essa equipe, outras parcerias para acontecer um projeto que você esteja aí pensando, ou você e seu parceiro, né, estejam pensando em algum projeto, em dar um próximo passo, vocês precisando de mais pessoas. Pode ser essa informação. Vamos ver aqui a carta dos amantes como algo desafiador. A carta dos amantes, dentro dessa leitura de parceria ou relacionamento, pode estar falando de escolhas que o taurino tenha que passar ou tenha que fazer
dentro da parceria, dentro de relacionamento? Será que não existe uma situação aqui em que você esteja se envolvendo com outra pessoa ou o parceiro se envolvendo com uma outra pessoa? Pode ser uma situação dessas, né? Aqui, agora, se for para projetos, né, se for para parcerias, algum projeto que vocês estejam querendo fazer aqui, a carta vem, o tarô vem e fala, é necessário mais pessoas para esse projeto. O que vocês têm no momento não é o suficiente. Ou aqui pode estar falando de talvez não seja o melhor momento para investir para esse próximo passo que vocês estejam para dar. Situação de escolhas, né? Talvez aqui vocês tenham que fazer escolhas. O que nós vamos priorizar neste momento? A gente pega ou não pega esse projeto? A gente investe ou não investe nesse momento? Tá? E aí, a carta dos enamorados, em geral, ela fala o seguinte: quando você estiver diante de uma situação que tiver que fazer escolhas, que você faça escolhas, fala demais, né? Que você faça escolhas de acordo com o seu emocional. É o que a carta dos enamorados nos orienta. Então, se for para pegar mais de um projeto, se tem algum projeto aí para acontecer que vocês queiram se lançar a um próximo projeto, que vocês identifiquem qual de fato tem a ver com o emocional de vocês, com o emocional do negócio, tem a ver com o negócio, e não pura e simplesmente pelas questões de ganhos, tá? Porque senão vocês podem inclusive ter gastos neste momento, não seria indicado por agora. A não ser que vocês definam uma estratégia e identifiquem aquilo que tem uma ressonância com a parceria, ok? E aí no positivo nós temos a carta do enforcado. Então tá, o positivo dessa leitura, tá? Eu identifico que eu de fato preciso ter mais pessoas para trabalhar neste projeto, né? Para que as coisas aconteçam. Eu consigo comunicar, eu consigo uma expressividade, eu consigo divulgar isso para as pessoas e chamar pessoas para trabalhar comigo, comigo, com o meu parceiro, né? E a carta do enforcado, no positivo, ela pode estar falando de formas diferentes de ver alguma coisa, um novo olhar para uma situação, entende? Eu tenho um novo olhar para aquilo que me apareceu. Então, às vezes era uma situação que anteriormente eu tinha algo que me travava, mas a partir de talvez uma outra pessoa que venha trabalhar comigo, isso sai eu acho que na primeira leitura de vocês aqui, né? Quando eu me proponho a trabalhar com outras pessoas, eu enriqueço o meu olhar. Eu também consigo novos pontos de vista e consigo ter novas estratégias, ok? Então isso aqui para parcerias ou relacionamento pode estar falando isso. Ou aqui ainda posso estar falando o seguinte, dentro de relacionamento, talvez alguém aqui, mas por escolha própria, tenha decidido adiar os planos, adiar seus projetos, porque para a conquista, né, de algum familiar, talvez você e seu parceiro, vocês adiando, tomando uma decisão, né, aqui de forma desafiadora, tomando uma decisão de adiar os seus planos, um projeto de viajar de férias, talvez algo assim, em prol de uma conquista do filho, de um filho seu, pode ser, tá? Pode ser isso sim. Ou algum outro projeto, alguma outra situação em que vocês adiaram os planos no momento devido a alguma situação que tenha um envolvimento de uma outra pessoa ou do próprio cônjuge, né? Talvez vocês adiando uma situação que estava num planejamento, mas em prol de outro, né? Do outro. E agora nós vamos, por último, a leitura referente à saúde do taurino que está assistindo este vídeo. Nós temos como carta-resposta a carta do Sol. O Sol no desafio, ele pode estar falando de alguma situação de ego. Então, cuidado com algumas situações ou com situações que você esteja aí vivenciando com relação ao ego, você esteja se priorizando demais. Eu sempre falo que existem de fato momentos em que nós precisamos nos priorizar, mas aqui, como algo desafiador, está sendo algo de forma errônea, ok?
No desafio nós temos a carta do Hierofante. E lembrando, aqui a leitura é para a saúde. E a carta do Hierofante apareceu. Então, qual é a mensagem que eu estou entendendo aqui? Você, taurino, que está assistindo a este vídeo, qual foi o seu erro nessa situação do ego aqui? Aqui talvez por questões dos seus projetos de conquistas, de estudos, de visibilidade, algo do tipo. Você deixou de lado a sua saúde, as questões dos cuidados com que você teria que ter com a sua saúde, tá? E agora existe então uma tendência de haver alguma coisa que comprometa a sua saúde, que traga a carta do sol, mas a carta do sol de forma desafiadora. Lembra daquele desgaste que apareceu na primeira leitura? Então o sol de forma oposta aqui está havendo, na verdade, um desgaste muito grande energético, né? Mas você precisa olhar para isso. E a carta do Hierofante de forma desafiadora pode às vezes até estar falando de uma situação muito grandiosa, que você de fato entre num conflito com relação à sua saúde, e às vezes até tendo que procurar por médicos ou por uma equipe médica para que você consiga sanar essa situação ao qual você esteja vivenciando, tá? Então, não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de procurar por especialistas. Ou se você disser, eu já estou vivenciando algo assim, um desgaste energético muito grande, eu não estou conseguindo identificar o que é, os médicos não estão conseguindo identificar, então procure por outros especialistas, procure por uma outra opinião. Aqui pode estar falando isso também. A carta do Hierofante de forma desafiadora, procure por outro especialista, um outro médico, uma outra opinião, ok? Um outro olhar, um outro ponto de vista. No positivo, nós temos 8 de espadas. Espadas traz referências do elemento ar. Mas aqui no positivo, então dentro dessa leitura, alguma coisa aqui, e quando você busca a opinião de uma nova equipe médica e talvez uma orientação de um outro profissional, vocês identifiquem que seja necessário passar por uma cirurgia, mas aqui está falando que vai dar tudo certo, vai acontecer e essa cirurgia pode sim dar um ótimo resultado, tá? Ou aqui pode estar falando de uma questão de um desgaste energético, mas você então passando por um processo de cura através disso, tá? Quando você identifica a causa, tá? E você então conseguindo se recompor, se revigorar a partir do tratamento que vocês conseguem identificar sendo o ideal para você, e aí você conseguindo todo o vigor e com os pensamentos normalizando, as coisas acontecendo, fluindo, as barreiras caindo, né? O que você se sentia aprisionado, aquela sensação de aprisionamento, você de fato desfazendo tudo isso, ok? Bom, eu espero que essa leitura tenha sido útil para você de alguma forma, venha a te ajudar no seu momento, tá? Até uma próxima leitura, um grande abraço.